Oi, gente, bom dia. Bom, diretamente da cama pra cozinha, tomando um cafezinho, ó, pra tentar relembrar, rememorar tudo que eu vi nessa noite. Não repare meu cabelo de pomba beba, como diz o Saulo, que ele tem cabelo de pomba beba, também tô. E como o Raul me chama de Mogli, tá no clima. Tô descabelada de manhã, mas o recado de hoje é para principalmente para os cariocas, né? Eu sou carioca, moro aqui no Rio de Janeiro e essa noite, acho que quem acompanhou a prece da meia-noite 10 ontem, eu realmente estava um pouquinho triste. Ontem não foi um dia meio complicado, de questões mesmo do dia a dia, questões pessoais. E aí juntou que quando a gente não tá bem, quando a gente dá uma brecha, a psicosfera tá densa, todo mundo vem falando isso. E aí se a gente der uma brecha, babau, né? Então eu fiquei realmente um pouco arriada ontem, mas foi muito bacana a prece que a gente fez meia-noite 10, e isso é legal, essa energia que a gente troca. Bom, mas eu acho que eu dormi tão bem, né? Tão bem amparada e tudo, que eu consegui sair do corpo lucidamente. Eu sei que alguns não conseguem alcançar o que eu tô falando, então, desculpa, eu trato como se fosse um sonho, tá? É que vocês me chamem de louca. Mas o que foi visto aqui sobre o Rio de Janeiro, a gente passando aí por esse problema todo que a gente está dessa doença, a nossa cidade realmente cresceu em números de pessoas contaminadas, mas eu sei que muita gente daqui da cidade vai começar a entrar em paranoia, em desespero, mas o que eu vi lá fora foi um enorme, aliás eu já tinha visto alguns anos atrás. Eu acho que aquilo, eu na época, como a gente estava sendo preparado para as Olimpíadas, eu achei que aquele hospital tivesse sido plasmado, montado no plano astral por conta das Olimpíadas. Talvez até tenha sido, eles estivessem esperando alguma coisa que não, ainda bem, né? Que a espiritualidade positiva conseguiu abafar, conseguiu segurar. Mas esse hospital ele continua plasmado sobre o Rio de Janeiro, um hospital imenso. E a gente está vendo que os trabalhos estão sendo feitos com as pessoas que estão dormindo. Olha que legal, né? Então eu consegui sair bem lúcida, fui levada até esse hospital pelos meus amigos, né? Eu não sei se tem outros hospitais, mas esse fica praticamente sobre o Rio Centro, ali naquela região onde aconteceu as Olimpíadas. É um hospital bem grande, por cima do Sara Kubitschek, que é um outro hospital que tem ali também. Fica naquela região, porque eu, inclusive, a viagem que eu fiz foi um voo bem baixo, né? Eu fui levada praticamente nessa segunda dimensão aqui, nessa dimensão mais próxima, porque eu saí do meu quarto bem lúcida, eu me vi deitada na cama, eu vi quando eu saí e os amigos vieram me buscar, fui volitando até lá. Muito tempo que eu não volitava, muito tempo que eu não tinha uma projeção assim tão clara em termos de características projetivas, né? Então fui volitando até lá com a rapaziada, talvez até porque como a psicosfera está muito densa lá, seja até mais fácil a gente ficar um pouco mais baixo, porque o que está acontecendo? Essa próxima aqui está muito densa realmente, muito carregada com os nossos pensamentos. Aí a gente passa por uma outra que é um pouquinho mais sutil, que eu creio que tenha sido nessa que eu consegui sair dessa vez. Não fiquei aqui no rasteirão, né? Então nessa um pouquinho acima, toda a estrutura, tudo que a gente vê é praticamente cópia dessa que está aqui, né? Pelo menos dentro das minhas experiências. Tudo que você vê aqui nesse plano físico, a gente vê repetido do lado de lá, porém como se você tivesse, como eu vou explicar, como se você fosse um fantasminha, né? É como se agora eu fosse um espírito nesse plano aqui. Então é assim que eu vivencio. E aí dentro desse hospital eu vi que diversas pessoas estão sendo tratadas enquanto dormem. Então vi espírito, como eu posso
passar para vocês que eu consegui identificar. É através da luz que as pessoas estão emitindo. Então eu vi consciências, vi pessoas, espíritos, que aqui a gente chama de almas, que são pessoas que estão encarnadas e que estavam em sono, trabalhando do lado de lá, vindo buscar até pessoas que estão em sono também, mas que não estão lúcidas. Então eles eram levados até meio sonolentos, como se estivessem fora, estivessem aéreos, levados até esse hospital para que fossem tratados. Então, dentro desses hospitais, eles estão injetando alguma coisa. É engraçado, né? Porque quando a gente fala de perispírito e corpo astral, mas como assim? Tem sangue? A dúvida das pessoas, né? O que eu vejo lá é que é totalmente um duplo da gente aqui, só que num outro padrão energético, vibrando numa outra dimensão, numa outra frequência, né? Então, tudo que eu vejo é exatamente como aqui. Por isso que eu não sei se isso bate com os outros projetores, com que eles conseguem visualizar, e eu prefiro tratar como sonho. Mas eles estão fazendo um tratamento com essas pessoas que estavam sendo levadas ainda que meio que sonolentas para lá, aonde é colocado tipo uma pulseira. Não é que seja injetado como a gente utiliza aqui com agulhas, né, que fura, não. Eles colocam uma pulseira energética. Eu já usei essa pulseira até nesse hospital mesmo, numa outra vez que eu estive lá, que foi colocado. Dessa vez eu não usei, eu só vi que estavam colocando. Ela esquenta, quando coloca assim no nosso pulso, ela esquenta. E a sensação é que alguma coisa entra realmente no nosso circuito energético do lado de lá. Que aqui a gente fala em sangue, né, em tudo. E do lado de lá nós temos também todo um sistema circulatório dentro do nosso perispírito. Talvez a gente plasme com o nosso pensamento como sangue, né? Porque seja mais fácil até da gente rememorar. Mas eu não vi ninguém sendo furado, espetado. Eu vi que está sendo feito um processo nas pessoas através disso. E eles falavam em termos de transfusão. É como se fosse uma transfusão, sim. Tá? Então, as pessoas estão sendo tratadas aqui no Rio de Janeiro especificamente, porque talvez pelo o nosso comportamento, né, da cidade, eles estejam preocupados até com como a gente age e tudo, e está sendo feito esse tipo de trabalho na galera toda aí que está em casa. Então vamos ficar tranquilos que a gente está sendo monitorado e a gente está sendo tratado, tá? É um tratamento indolor, ninguém sente nada. Quando volta é como se fosse... Não me foi explicado ao certo como isso age. Eu só tive permissão, né? Talvez dentro da minha leiguice, né? Que eu não sou médica, não entendo direito, mas me foi permitido ver que realmente as pessoas estão sendo de algum tipo de tratamento está sendo feito em massa, né? E isso é legal, porque eu acho que tudo, eu até falei no outro vídeo, a gente passa do nosso corpo astral as doenças para o nosso corpo físico, e a cura também pode vir de lá para cá, né? Se você consegue adoecer o seu corpo, primeiro adoece seu perispírito para depois adoecer seu corpo. Então a gente pode também primeiro curar o nosso corpo espírito ou fazer qualquer tipo de modificação orgânica através do perispírito, porque quando você voltar para o seu corpo, quando o seu corpo acoplar de novo nesse corpo aqui, todas aquelas modificações energéticas, tudo aquilo vão começar a reverberar nesse corpo mais denso, né? Então tudo que vier da carga energética mais sutil que você passou lá pelo seu corpo astral vai chegar até o teu corpo mais grosseiro, né? Vamos dizer assim. Bom, então essa é a notícia boa, que a gente está sendo tratado. Não sei como está a situação no resto do país, porque eu fui levada só especificamente para esse local, aonde eu tenho amigos espirituais que trabalham lá, né? Fiz várias perguntas, caminhei com eles, mas realmente a rememoração está vindo aos poucos.
Por isso que eu tentei até gravar o vídeo para ver se dava alguns insights assim. O que eu posso lembrar mais de importante? É só os conselhos mesmo que foram dados, que é para a gente manter a calma, a gente manter a paciência, puxão de orelha dentro desse trabalho que eu tenho feito, que é importante, que às vezes eu relevo, eu acho que não é, mas a prece é muito importante. Isso daí é o que eles vêm falar o tempo todo. Não a importância do meu trabalho de estar fazendo, mas a importância daquilo que é feito, né? Então, mantenham-se em prece. Se o bicho pegar, pede ajuda, como eu venho falando. E eu tô com apito aqui no ouvido. Outra coisa, a questão desses apitos também vão continuar. Muitas vezes é a frequência que eles estão tentando se comunicar e talvez eu ainda não esteja na faixa totalmente compatível, né, para receber a comunicação. E aí começa a fazer um esforço, o próprio organismo faz um esforço para poder tentar afinar o circuitozinho lá, o sensorzinho, para captar aquele tipo de frequência que está vindo. Ou então também a gente está sendo protegido porque outra coisa que eles colocaram é a questão dessas frequências mesmo que estão no ar. A gente tem que ficar o tempo todo policiando, porque a espiritualidade negativa está bombardeando muito com essas frequências de irritabilidade, de violência. A gente está sofrendo um bombardeio danado de tudo isso, né? Então, orar e vigiar, não tem muita novidade para trazer para vocês. Isso tudo vai passar. A guerra está sendo feita travada do lado de lá. A galera do bem é altamente competente, está sempre à frente do mal, por isso que diz que o bem não vence o mal, né? É porque a gente está eles estão sempre um passo à frente do que a galera negativa está fazendo. O que pode acontecer é, às vezes, a galera negativa encontrar uma reverberação muito forte nos encarnados aqui e pontualmente eclodir uma situação ruim, até por invigilância dos que estão encarnados mesmo. Então a nossa parte é nos mantermos atentos, não embarcarmos nas provocações, a gente ter noção disso, né? De que é importante a gente se manter ligado. Qualquer tipo de provocação, gente, qualquer tipo de irritação não é coisa boa. Nós temos as nossas companhias, e isso eu estou falando para vocês, eu também sou a primeira a ouvir. Qualquer tipo de voz que venha para trazer problema dentro da sua casa, para trazer discórdia, faça prece que esse amigo, ele não é do bem, ele não é bacana, né? Ele conseguiu te acessar porque você estava na vibe ali compatível, mas ele não é uma companhia legal. Então, a gente tendo noção disso, a gente começa a depurar a nossa intuição. A gente começa a depurar o que realmente é uma intuição bacana, é um amparo de amigos bons que estão só te orientando, e o que é realmente perturbação de obsessão.